Veja o mundo de outras perspectivas. Eu não quero resposta, eu quero o meu avesso. Olá pessoal, está começando agora o Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. Meu nome é Gabriel Messias, eu sou biólogo e mestre em ciência e tecnologia ambiental. E nesse podcast eu estarei falando um pouco sobre a nossa profissão, indagando algumas coisas, esclarecendo outras e sempre tentando entender um pouco melhor como funciona a nossa profissão, seja para sermos profissionais melhores ou para a sociedade nos entender melhor. E hoje, no nosso primeiro episódio, estarei falando sobre licenciatura, sobre ser uma vantagem ter o título de licenciado em vez de bacharel. Então, bora conversar? Então, pessoal, o assunto de hoje ele é bem recorrente quando a gente pensa em pessoas que já se formaram em ciências biológicas. Geralmente, quem vai fazer o curso, ele não pensa nessa questão da licenciatura e do bacharelado. Geralmente faz um ou outro com a ideia crua, sem saber um pouco afinco o que representa essas duas modalidades. E depois, quando a pessoa se forma, ela vai encarar o mercado de trabalho e percebe que existe uma pequena diferença, que um talvez tenha um pouco mais de vantagem que o outro ou não. Antes da gente começar esse papo, eu queria pontuar algumas coisas. Primeiro é deixar claro que, segundo a lei de criação da nossa profissão, a Lei 6.684 de 1979, o biólogo ele é um portador de diploma de ciências biológicas em dois tipos de modalidades, o bacharelado ou a licenciatura, sendo que de uma forma bem rasteira e chula, até a gente pode resumir que o bacharelado ele é um profissional que tem a sua formação voltada à academia ou atividades técnicas, enquanto o licenciado ele tem uma formação voltada ao ensino. Eles possuem durante a sua formação uma grade curricular que tem disciplinas comuns e disciplinas distintas. Por exemplo, o licenciado, que ele tem uma formação voltada ao meio pedagógico, ele vai ter disciplinas como práticas de ensino de botânica, prática de ensino de zoologia, filosofia da educação, história da educação, entre outras. Já o bacharel, que tem uma formação voltada à ciência pura, se é assim que a gente pode dizer, ele tem disciplinas como metodologia científica, estatística aplicada, entre outras que qualificam ele para essa área. Outro fator relevante para a gente considerar nessa conversa é que a profissão do biólogo ela é fiscalizada pelos sistemas CFBio e CRBio. Porém, esse sistema ele não fiscaliza atividades educacionais, ou seja, de ensino fundamental e médio. Ensino superior, sim, são fiscalizados pelo Conselho. Diante dessas duas questões que eu levantei, fica claro que o licenciado ele vai poder atuar como professor, mas ele pode também atuar como biólogo, sendo que para atuar como professor ele não tem a obrigatoriedade de se registrar no sistema CFBio-CRBio, já que esse não fiscaliza atividades educacionais. Porém, vale se atentar a um fato: quando o licenciado ele quer se registrar no conselho para exercer atividades como biólogo. Em 2012, houve a criação da resolução CFBio número 300, que ela regulariza os requisitos mínimos para a emissão de ART. Primeiro, o que é a ART? A ART é um documento chamado Anotação de Responsabilidade Técnica, que ele serve para registrar a realização de uma atividade por parte do biólogo. Qual que é a função desse documento? Ele assegura que o profissional exerceu aquela atividade e que ele assume a responsabilidade dela, ou seja, um mecanismo para o conselho fiscalizar a atuação do profissional.
Além disso, esse documento assegura à sociedade que o profissional está exercendo legalmente a sua profissão e esse documento é obrigatório para toda atividade que o biólogo exercer, seja atividade de prestação de serviço ou ocupar um cargo. Portanto, qualquer atividade ele emite uma ART. A partir dessa resolução de 2012, ficou estabelecido que as pessoas formadas a partir de 2016, elas só poderiam emitir a ART se eles tivessem uma grade curricular que constasse um mínimo de 3.200 horas de disciplina de curso. Mas qual é o problema disso quando a gente pensa no licenciado? Disciplinas pedagógicas, que são as que tem em grande parte no curso de licenciatura, não contabilizam nesse número de 3.200 horas. O que acontece então é que geralmente os cursos de licenciatura eles não têm a hora suficiente para conseguir emitir uma ART. Então, qual que é a solução que um profissional desse tem que fazer se ele não tiver horas suficientes para emitir uma ART? Ele vai ter que realizar a complementação de carga horária, que é através de que forma? Através de curso, evento ou qualquer outra atividade que seja relacionada a ciências biológicas. Ele vai ter que entregar essa documentação para verificarem e falarem: esse profissional realmente realizou atividades que o capacitam a exercer uma atividade profissional na área de ciências biológicas. Bem, diante desses fatos que eu falei, primeiro que o biólogo pode se registrar nos sistemas CFBio e CRBio. Segundo, que ele pode atuar como educador e como biólogo, sendo que para atuar como educador ele não é fiscalizado pelo conselho. E terceiro, que existe a complementação pedagógica. A gente pode dizer sim que ter a licenciatura é uma vantagem, porque te abre um leque no mercado profissional, já que você vai poder atuar, fazer as mesmas coisas que um bacharel faz e, além disso, poder dar aula também, atuar como educador. Porém, como nem tudo é fácil e simples, você tem que se atentar a alguns fatos para essa vantagem não virar um transtorno. O primeiro desses fatos é o planejamento. Planejamento em que sentido? Bem, como eu falei, tem a limitação das 3.200 horas e muitas pessoas não sabem disso. O que ocorre é que lá, quando a pessoa acaba o curso, faz o registro no conselho e vai precisar emitir uma ART, ele descobre isso e não consegue emitir uma ART. E o que ele acaba tendo que fazer é fazer cursos extras. Então ele gasta mais tempo ainda, além da formação dele, para complementar a carga horária. Por quê? Porque não teve um planejamento. Às vezes ele não planejou isso na graduação, seja por falta de informação, inexperiência ou qualquer outro fator relacionado à sua formação, que ele acabou não fazendo, não participou de evento, não fez estágio sem ser na área de licenciatura, enfim, não realizou nenhuma atividade na área de ciências biológicas. Dessa forma, a gente tem que considerar que essa complementação ela já pode ser realizada ao longo do curso, se bem planejada, e te poupar tempo lá na frente quando você for pedir a sua anotação de responsabilidade técnica. Só dando uma pequena explicação quanto à RT, você se registra no conselho. Depois de você se registrar no conselho, quando você for emitir uma RT, você vai pedir a liberação da RT. Geralmente nessa liberação da RT você vai ter que comprovar que tem essas 3.200 horas. Então é nesse momento aqui que você já pode ir preparado. Se você já se preparou na graduação, já fez cursos além do que você precisava, você já entrega essa documentação aqui e resolve isso. Senão, você vai ter que fazer mais cursos, fazer outras coisas para poder entregar esse documento. Outro fato importante é a pessoa estar apta a realizar a licenciatura. Muitas pessoas, quando chegam no curso, elas se deparam com as disciplinas pedagógicas e não têm paciência ou predisposição a realizar elas. Elas estão ali fazendo uma licenciatura por fazer só para ter a opção de depois poder atuar como professor também. E acabam fazendo a licenciatura pensando no bacharelado, ou seja, por exemplo, as disciplinas não obrigatórias, em vez de puxarem disciplinas relacionadas ao curso de licenciatura, puxam disciplinas do bacharelado.
Então acaba que você faz um curso pensando em outro, então não é muito bom. E também muitas pessoas, quando começam o estágio, entram num estado de sofrimento porque é uma coisa muito intensa e não consegue vivenciar aquilo. O último fator importante para essa vantagem não virar um transtorno é você não encarar a oportunidade de ser professor como se tudo der errado eu viro professor. Ser professor não é uma sobra ou um escape que você vai ter ali para quando tudo der errado na sua carreira profissional. Ser professor é uma coisa muito séria, exige muita dedicação e é de uma responsabilidade enorme, tão ou mais que um biólogo. Portanto, encare o ato de ser professor com seriedade. Não queira simplesmente cursar licenciatura por cursar, só para poder ter depois o diploma e, se alguma coisa você não conseguir uma vaga como biólogo, você ser professor. Tenha a opção de ser professor como a primeira e não a sua última, sendo licenciado. Por fim, a gente pode dizer que a licenciatura é sim uma vantagem, desde que bem planejada, considerando todos os poréns para poder atuar como educador e biólogo, e que se tenha uma seriedade e predisposição para exercê-la. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro episódio do Indaga Biólogo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um assunto recorrente que ocorre entre nós profissionais. Só por curiosidade, eu sou bacharel e eu acho que a licenciatura tem que ser muito mais valorizada do que ela é atualmente. Não ser colocada como mais importante que o bacharel e nem o bacharel ser colocado como mais importante, mas sim ela ser levada com mais seriedade. Se você gostou, siga nossas redes sociais, @indagabiólogo no Instagram, no Facebook é indagabiólogo também, é só procurar lá na busca. Temos o canal no YouTube também. E qualquer dúvida, sugestão ou outra coisa, mande um e-mail para indagabiólogo@gmail.com. Até mais, pessoal!